Sabe quando a primeira coisa que você pensa quando acorda é no caderno novo que você comprou e você tá doida pra usar? É exatamente assim que eu tô me sentindo durante toda essa semana. Todos os meus pensamentos e as minhas expressões artísticas estão 100% direcionadas a esse planner maravilhoso que já tem um monte de vídeo no canal falando um pouquinho sobre ele e os motivos que me levaram a escolher ele como meu planner 2026, mesmo sendo um planner 2024. Oi, gente, eu sou a Arual Ortiz, mais conhecida como Escrivão do Caos, uma pessoa que escreveu Dorro e escreveu o Real, que vai estar em pré-venda em março de 2026 e tá escrevendo um novo livro. Gente, hoje é dia de começar Planner. Ai, eu tava muito ansiosa. Ai, vocês não sabem, eu tava tipo, ok, eu não aguento mais esperar. E aqui estamos, aqui estamos. Pegue o seu Planner, coloque ele em cima da mesa, porque agora a gente vai começar o nosso planning. E eu tenho várias ideias que eu queria compartilhar com vocês. Isso é muito bom. Como vocês bem sabem, o planner escolhido para o ano de 2026 é um planner 2024 e é esse planner da Todavia, que ele vem com essa capinha, né, por fora, que na verdade é uma pasta para proteger, mas também você consegue guardar coisas. E ele tem toda essa carinha linda. Se vocês quiserem um vídeo completo de tudo e por causa dos motivos que eu escolhi ele, já tá aqui no canal. E o que a gente vai fazer hoje é iniciar ele colocando coisas e funções nessas páginas que, por serem datadas, não têm utilidade. E eu não quero ter simplesmente páginas sem utilidade quando eu tenho tantas ideias, assim, tantas coisas para colocar no papel. Eu também comprei uns adesivos super legais nessa loja aí, que eu vou deixar o link na descrição. Eu paguei menos de R$ 50, isso com frete incluso, e veio um monte de adesivo e set de papel. E eu basicamente comprei adesivos de datas para 24 meses, o que dá, tipo, literalmente 2 anos. Então eu super vou poder usar esses adesivos datados, tanto na visão mensal quanto na semanal, e isso foi ótimo. E eu ainda comprei papel e outros adesivos, então, assim, eu achei que foi uma compra sensacional. Fora que o tamanho do círculozinho aí dos adesivos datados é exatamente o tamanho do círculo que tem nesse planner, ou seja, não vamos perder nenhum espaço. Quem usa planners pequenos, inclusive menor que esse aí, porque eu não considero esse planner pequeno, sempre fica um pouco tenso quando a gente vai colocar adesivos para decorar os nossos planners pequenininhos, justamente por causa de ocupar espaço e a gente acabar perdendo espaço de anotação. Só que nesse caso, isso não vai acontecer. Mesmo meu planner não sendo pequeno, isso não vai acontecer. Eu acabei escolhendo um adesivo datado branco porque tinha um set lá que eram 4 tons de rosa, dos quais 3 eram tons absurdamente tudo a ver comigo e eu super se encaixar, porém tinha um rosa choque, que eu sabia que eu não ia utilizar aquele tom por nada nesse mundo, e eu acabei simplesmente desistindo de comprar esse set justamente porque eles vêm 4 cores juntinhas na mesma cartela. Então eu optei pelo branco, porque enfim, o branco é mais neutro, então eu sabia que não ia ter um grande problema na minha vida. E o resto são os sets, porque aparentemente tem tipo uma assinatura mensal. Esse kit aí é o kit de agosto, inclusive vocês vão ver que vai ter um adesivo de agosto que eu vou usar, mas eu achei muito legal. Inclusive, deixo aqui a minha confissão de que eu já comprei mais adesivos nessa loja, porque eu achei tão barato e de altíssima qualidade e tão legal e tão tudo o que eu preciso que eu já, tipo assim, fiz essa compra e falei, ah, eu não posso gastar mais. Aí eu já fiz outra. E também a outra compra que eu fiz não deu R$ 50. Então, assim, acho que é super válido vocês conhecerem esse trabalho. Tá vendo o sitezinho ali? Inclusive, tem uma data extra, tá vendo? Uma cartela de adesivos com datinhas todas vermelhas que eu vou usar nesse primeiro mês de janeiro, porque eu fiquei assim, ai, vai combinar, todos os astros vão estar super alinhados, todas as cores vão estar super alinhadas. E eu adorei os adesivos, a ilustração, o preço, a qualidade, o fato de, por exemplo, quando você destaca o adesivo, ele tá 100% recortado, porque tem alguns adesivos que a gente compra que a gente tem que recortar em casa e outros que já vêm recortados, mas muito mal recortados e depois a gente tem que arrematar. E isso não acontece com esse set. E eu quero que vocês reparem, inclusive, que eu tô mexendo muito a minha mãozinha, porque eu comecei a gravar
gravando esse vídeo, falando ao mesmo tempo, narrando ao mesmo tempo. E depois eu percebi que se eu ficasse narrando enquanto eu fazia as coisas, ia dar um vídeo de 3 horas mais ou menos. Aí eu simplesmente parei de narrar ao mesmo tempo, e aí passei para só gravar e narrar depois de tudo gravado e editado, como eu comumente faço. Então, assim, em algum momento eu vou parar de mexer minhas mãozinhas, porque nesse caso aí eu estava falando com a câmera. Inclusive, gente, aproveita esse momento para se inscrever no canal, deixar o seu like, porque o Plan With Me de janeiro já tá pronto, de tão ansiosa que eu estava. E eu tô muito animada porque vocês sempre pediram assim: ah, faz Plan With Me, a gente gosta de Plan With Me. E eu acabava nunca tendo a inspiração correta. Eu às vezes gravava Plan With Me, mas eu não sentia que as coisas que eu fazia eram realmente bonitas. Então eu ficava tipo, pra que que alguém vai assistir o vídeo que eu fiz? Se eu não considero bonito. Só que dessa vez eu acho que eu realmente me superei. Eu acho que fiz coisas muito lindas, como vocês vão ver aqui nesse vídeo. Eu recorri à minha pastinha, porque na minha pastinha eu já deixei um monte de recortes, né? Eu comecei a imprimir coisas que eu queria trazer para esse planner, elementos que eu queria acrescentar, justamente por causa dessas páginas que eu mostrei para vocês, que são os calendários passados, e também a gente tem uma tabela com todos os feriados do ano. Só que esses feriados do ano estão marcados por dia da semana. E bom, não vão cair no mesmo dia da semana em 2026 que caíram em 2024. Então pensei, vou usar essa página de maneira criativa. Porque, gente, a gente aqui é a galera do scrapbooking, do journal, então a gente sabe pegar essas páginas e transformar elas completamente. Outra boa notícia sobre esse planner é que ele é todo feito com essa cor meio marsala, que vai combinar com a minha caneta, que vocês sabem, estou viciada nessa caneta. E também no meu marcador de texto canela, que eu estou viciada nesse marcador de texto. Acho que eu já usei eles em todos os vídeos possíveis, porque eles são muito lindos, gosto muito da cor e gosto muito da entrega deles no papel. Então eu fiquei feliz, porque o planner, todavia, de todos os anos, ele muda um pouco de cor. Eu vi que o 2025 era um azul, e esse azul não me causaria a mesma felicidade que esse Marsala está me causando, mesmo sendo um planner 2024. A primeira coisa que a gente vai fazer aí é essa página inicial, que é uma página inicial onde temos algumas informações dos textos e das ilustrações e também do ano desse planner. É aquela folha de guarda que ela vem meio coladinha justamente para poder dar uma estrutura ali na capa, é super normal. Vários livros e vários cadernos têm essa configuração, mas eu não queria deixar ela em branco, porque eu olhei para essa cor, eu nem sei que cor é essa, é tipo meio um roxo, é um marsala, nem sei que cor é essa. Eu sei que eu olhei e falei: "Aqui nós temos espaços criativos". E aí eu ia aproveitar também para poder tirar esse 2024 e 24 e colocar um 2026, justamente para quando no futuro eu olhar para trás, eu saber exatamente que dia, que ano nós estamos falando. Isso serve também porque tem uma galera que é meio supersticiosa e acha que se você ficar vendo datas antigas, a sua vida não vai andar. Eu já conheci gente assim, então é uma boa oportunidade da gente tapar tudo isso. Então eu resolvi usar um desses papéis dessa lojinha da Shopee que eu super elogiei. Então a gente tem essa corzinha aí muito bonitinha que eu achei que super se destacou nesse fundo marsala. E nós temos um Starscream da série Armada de Transformers, que ele vermelho super combina com o contexto marsala. E esse fundo que ele já tava, que eram vários tons de azul, super combinou com esse papel que eu trouxe para fazer a colagem. E aí eu fui recorrer aos meus adesivos de bolinha, que vocês sabem que eu sou super dependente. Nossa, parece que minha vida está incompleta se eu não colocar adesivos de bolinha no meu journal. E aí escrevi o ano de 2026. Eu achei que ficou muito apagado e eu tô em busca de encontrar uns adesivos bem recortadões, assim, sabe? Só do número para colocar em cima. Eu quero branco. E aí eu comecei a utilizar essa canetinha branca que escreve super mal e eu tenho ela há muito tempo para dar uns destaques ali e tentar trazer uma coerência para essa colagem, né? Porque eu recortei o Starscream parcialmente, então eu fui lá e fiz um delineado em volta do Starscream, tanto na parte que eu recortei quanto na parte que não foi recortada. Usei o set de adesivos da lojinha para colocar um peixe em cima do 2024 e uma conchinha ali em cima.
Agora a gente vai para a página de dados pessoais. Gente, tem espaço para anotar tudo que vocês quiserem aí nessa parte de dados pessoais. E eu, sinceramente, nem sei quem é que precisa anotar tanta coisa, porque tem RG, carteira de motorista. Eu acho que é importante, assim, a gente colocar um contato para que as pessoas que encontrem o nosso planner possa conversar com a gente. E acho também importante deixar coisas como tipo sanguíneo. Mas fora isso, eu achei um pouco exagerado. E aí, como eu simplesmente estava num frenesi, falei: "Vou testar caneta para eu poder saber exatamente o que que eu posso usar e o que eu não posso usar". E aí a gente percebeu o seguinte, que embora eu tivesse super feliz por usar a minha caneta Marsala, a Pentel Brush, tudo isso dá uma sombrinha do outro lado. Isso porque as próprias impressões deste papel atravessam para o outro lado, a gente consegue ver as sombras. Então esse planner aqui é um planner que a gente tem que usar canetas muito leves, canetas normais, não podendo explorar muito nesse quesito das canetas. Por exemplo, ó, tô escrevendo com uma Bic básica, aí não vai ter sombra nenhuma. Do outro lado a gente viu a sombra, inclusive, do meu marcador canela. Então a minha felicidade, que veio muito forte, ela foi um pouquinho diminuída, mas não é impossível usar essas canetas nesse planner, justamente porque a criatividade vai longe. Vale acrescentar a informação de que o papel desse planner é 63 de gramatura, o que não é uma gramatura muito significante, não. E isso é legal porque tem gente que só usa o planner mesmo para anotar e quer que ele fique fino e leve. Então, sim, se você tiver um papel de menor gramatura, o seu planner vai ser mais fino e vai ser mais leve. Mas isso não impede a gente de usar nossa criatividade para usar as canetinhas que a gente quer. Por exemplo, eu vou escrever várias coisinhas num outro papel, recortar e colar, porque assim vai funcionar. Eu também não me podei muito de escrever com qualquer caneta aí nessa página, porque o verso ele seria 100% coberto, né? Porque vocês viram que é o calendário do ano passado, então eu meio que não me podei, não me limitei muito. O que eu fiz foi usar um papel aí, tipo, de quadriculado verde para tapar as partes das informações que eu não queria escrever de forma alguma e poder utilizar esse espaço criativamente, né? Então, tipo assim, tapei informação que eu não ligo para poder usar esse espaço criativamente. Então, eu tapei, acho que foi o RG, a carteira de motorista, algumas, acho que endereço comercial, algumas coisas assim, e colei uma fotinho minha em cima, uma fotinho do meu livro favorito e fui colocando, tipo assim, informações que eu considerava muito importantes. Então eu coloquei o meu signo, a minha cor favorita, coloquei o meu livro favorito, coloquei que eu gosto muito de tomar café e matcha. Então, assim, usei esse espaço de uma maneira que não deixava de ser dados pessoais, mas talvez dados pessoais que fossem mais relevantes para mim do que aqueles que inicialmente foram ali colocados. Depois eu vou adicionar também a minha caixa postal a esses dados, porque vai que eu perco. Aí a pessoa, além do meu e-mail, além da minha rede social, vai ter minha caixa postal para poder enviar o meu planner de volta. Gente, o que que eu tô fazendo nesse momento? Beleza, nós temos 2 espaços que vieram com o planner, que é o calendário mais os feriados, que eu queria colocar outras coisas. Porém, eu precisava de mais uma folhinha extra, então eu resolvi inserir mais uma folhinha. Para inserir mais uma folha, eu usei uma folhinha reciclada, porque eu não tinha uma que fosse pólen amarelado, como essa aí é, que eu acho que ia ficar perfeito se eu tivesse, mas eu não tinha. Comecei medindo exatamente, porque essa folha ela tem uma altura que é quase a largura da A4, mas é um pouquinho menor, então eu tive que tirar um retalhinho e medi tudo certinho. Usei a régua, medi, encaixei várias vezes. Depois eu fiz uma abinha sobrando, eu não sei se vocês conseguem ver como é que eu fiz uma abinha sobrando, e eu dobrei essa abinha para minha folha poder ser frente e verso. Então eu tô inserindo uma folha a mais no meu planner, que já tinha algumas folhas ali iniciais que eu ia usar de maneira criativa, mas eu falei: "Ai, não é espaço suficiente para a minha criatividade, eu preciso de mais". Então eu vou começar colando essa folhinha extra, então assim, essa abinha, ela vai ser colada aí. Prestem muita atenção se vocês estão colando certinho, se não tem nenhuma rebarba, se não tem nenhuma pontinha para fora, pra gente não estragar aí
A encadernação do planner. Então eu fechei várias vezes, aí eu vi que não estava justo, usei a régua para poder auxiliar, deixar bem juntinho ali com o miolo, nenhuma partezinha para fora, nem dá para perceber direito que eu inseri. Folheei para ver se estava desalinhado e não estava. E em cima dessa barrinha, né, dessa basezinha, dessa aba que eu colei, eu vou colar outra folha, essa também recortada perfeitamente do tamanho da folha. Então eu vou tapar o calendário que não me será útil e também vou tapar ali os testes de anotação que eu fiz. Então, assim, tudo super seguro, tudo em casa, então tá tudo certinho. A única diferença mesmo é que esse espaço teve um papel completamente diferente do resto do refil, porque eu não tinha um papel ideal, mas isso não me incomodou, até porque eu adoro papel reciclado. Vocês sabem que é um dos meus papéis favoritos, então tudo que eu posso eu uso papel reciclado. Nessa parte aí, eu acabei colocando essa página extra, porque eu queria colocar, tipo, uma entrada, assim, 2026 em destaque. E aí eu usei algumas coisinhas para fazer essa colagem. Não é uma colagem muito complexa. Essas imagens eu baixei todas do Pinterest. Eu tava lá meio que planejando o que eu queria fazer no meu planner, buscando ideias. Então eu pensei, ok, eu quero um 2026 em destaque, porque eu preciso que todo mundo saiba que esse é meu planner 2026. Aí peguei essa base onde está escrito que coisas boas estão vindo várias vezes, eu quero atrair essa energia, e também peguei um textinho onde diz que o universo está do meu lado, ou seja, a gente está no universo, integrado com as boas energias, as energias estão fluindo. Também tinha um gatinho no meio de cerejos, porque eu super gosto dessa temática de gatos e de frutinhas. E claro, não poderia faltar ele, né? O adesivo de bolinha, porque sem um adesivo de bolinha, o journal não tá completo. Eu até fui ver se eu queria colocar algo mais, mas ficou por isso mesmo. Gente, eu não cobri os calendários anteriores, o de 2022 e 2023, nem sei quais eram, gente. Enfim, não reparei. Isso porque eu gosto da escrita deles, eles não estavam me incomodando e eu senti que eles fizeram um parzinho ali com aquela parte central que eu tinha feito. Se isso é uma coisa que vai te incomodar, eu sugiro que você também tape. Pra mim, não incomodou. Eu fui lá no Pinterest também e imprimi um calendário 2026, porque a gente sabe que um planner sem calendário é bastante complicado. Esse tá em inglês, mas com certeza vocês vão encontrar em português. Para mim não faz a menor diferença, porque os dias são os mesmos. Eu recortei todas as bordas porque eu senti que assim ele ia se integrar melhor no papel. Eu achei que, tipo, olhando ia fazer mais sentido. E coloquei 2 washi tapes, entre aspas. Uma de fato é uma washi tape que tá lá em cima, que eu sempre uso também, e lá embaixo é uma coisa que faz de conta que é uma washi tape, que é um dos adesivos desse set, dessa lojinha que eu elogiei tanto aqui no vídeo. E aí, do outro lado, a minha ideia é fazer as metas do ano. Então, eu vou deixar um espaço para colocar metas do ano, que eu não vou preencher agora, porque eu tenho que preencher no momento que eu começar o ano, né, gente? Mas aí eu já deixei tudo bem preparadinho. Eu estava louca procurando adesivos de laranja, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha vários adesivos de laranja, mas eu acho que eu meio que usei, porque eu uso muito esses adesivos de fruta, assim, se vocês pegarem os meus journals, sempre tem uma coisa meio natural, meio fruta, meio planta, e eu acabei não achando, então eu fiquei assim: "Ok, talvez eu tenha usado todos", enfim. E aí eu usei minhas bolinhas ali para garantir que ia ter uma coisa extra. Aí eu tô usando o site de adesivos de pets para organizar o planner, que eu já falei com vocês, mas eu falo de novo. Eu comprei ele super baratinho na Amazon, mas ele tem várias coisas sobre organização específica para pets, tipo, levar no veterinário, dar banho e tosa, tem umas coisas muito assim que acabou não fazendo muito sentido na minha vida, mas tinha uma barrinha laranja que eu usei para recortar e fazer essa parte aí onde eu vou escrever metas. Lembrei que eu tinha esse adesivo aí, que faz muito tempo que eu tenho esse adesivo, eu comprei na Shopee há milhões de anos atrás, provavelmente nem existe mais link, porque enfim, faz muito tempo. E eu lembrei que ele tinha toda essa temática meio frutal, de limão, de laranja, meio verão, assim, e também tinha uns adesivinhos meio das cores que eu estava utilizando, então eu recorri a ele para poder fazer mais um contexto. Aí coloquei um suquinho de laranja ou de limão lá embaixo, não sei qual é, porque enfim, pode ser os dois. Liberei um limão lá para cima e comecei a pensar quais elementos eu colocaria no cabeçalho, porque é nesse espaço aí que eu vou escrever
metas, então precisava ter algum contexto, pelo menos na minha cabeça eu achei: "Ai, precisa ter um contexto". Porque eu meio que já sei como que eu vou preencher esse espaço na hora que eu for fazer e quais decorações eu vou usar, mas, tipo, eu não queria deixar essa página muito simples para o vídeo, mesmo que ela esteja incompleta. Então, começo aí fazendo um rascunho de metas. Sempre que eu vou fazer um título que para mim é muito de destaque, assim, ou é muito importante, eu acabo fazendo um rascunho antes para ter certeza que tá bem centralizado, que não vai ficar torto, porque, tipo assim, eu nem tinha outro papel dessa cor aí para passar por cima se eu errasse, então eu acabei usando e ficou direitinho, pelo menos pra mim tá bem direitinho e tá bem bonitinho. Coloquei esse bichinho aí segurando balões, porque enfim, a gente tem que estar feliz com as nossas metas, temos que estar animados em conquistar os nossos objetivos. Eu fui colocando assim, um negócio bem alto astral. E claro, não podia faltar bolinhas. Gente, se a gente tirar o adesivo de bolinhas de mim, me tira o adesivo de bolinhas, que sobra? Não sei o que sobra. E aí eu tive a genial ideia de desenhar folhinhas, porque essas bolinhas poderiam ser laranjas. Em nenhum momento eu tinha pensado nisso, eu demorei um tempão e aí simplesmente caiu a ficha quando era um pouquinho tarde demais, porque se eu tivesse tido essa ideia antes, podia basear todo o journal nisso, e eu acho que iria ficar um pouco mais coerente do que acabou ficando. Inclusive, gente, eu tô achando que é uma laranja, né, mas quando a gente olha para o calendário, pelo cabinho parece até um tomate ou mesmo um caqui. Mas aqui no meu planner eu vou fingir que é uma laranja, porque eu gosto de laranja e eu não sou muito fã de caqui. Os fãs de caqui se manifestem aí nos comentários, digam se vocês gostam muito de caqui ou preferem laranja. Gente, tomate, se for tomate eu ia achar tão assim, não que não possa ser, até porque no site de adesivos que vocês podem olhar aí na própria imagem, tem um cacho de tomate, me parece, né? Perto das azeitonas? Bom, não sei. Aí eu fiquei pensando o que mais eu poderia colocar, porque eu achei que tava assim, ai gente, tá tão vazio. Meu Deus, que vazio existencial. E eu fiz uma coisa que eu não curto muito, que é deixar tudo muito na margem, mas não vai ficar assim, porque quando eu chegar para colocar minhas metas, aí tudo vai fazer realmente sentido. Alguma coisa passou pela minha cabeça, eu resolvi usar esse restinho que eu tinha aí do adesivo que eu recortei, e aí coloquei mais um limão lá embaixo. Não que tenha ficado uma obra-prima, porque não ficou. De todas as coisas que eu fiz no planner hoje, esse eu considero o mais fraquinho, inclusive daqui pra frente é só pra cima, tá, gente? Daqui pra sempre a gente vai estar elevando o nível. Bom, agora a gente está na parte de feriados do ano todo e a gente não vai conseguir utilizar isso porque a gente tem os dias da semana e eu decidi meio que eu ia usar esse espaço todinho, né? No início eu tinha decidido que as duas páginas seriam um mood board, que inclusive, gente, um mood board não, um dream board. Nossa, eu confundo eles dois diretos, né? Um dream board com as minhas metas do ano, com as coisas que eu quero atrair para minha vida, com as conquistas que eu realmente quero, ai, ter, né. Mas eu fiquei até meio sem graça de botar o dream board aqui no canal, nesse vídeo, porque, acaba que todo ano é meio que a mesma coisa, porque eu tenho ali meus objetivos muito os mesmos, né, eu acabo sempre sonhando os mesmos sonhos, e eu espero que não tenha ninguém me julgando nos comentários, então eu fui lá e coloquei livros, porque é uma coisa que eu gosto muito, aí botei uma biblioteca que é bem parecida com a minha, pelo menos na minha cabeça. Coloquei café, leitura, coloquei cartas e coloquei as metas que eu gostaria muito de alcançar no YouTube. Na verdade, não é que eu queria alcançar, eu joguei muito, 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 muito mais pra cima, né? Porque a gente tá falando de sonhar, a gente não tá aqui sendo objetivo nem realista, a gente tá falando assim sobre sonhar. E sonhar não necessariamente está baseado na nossa realidade. Não sei se vocês perceberam aí que eu peguei tipo um caderninho da Nubank que veio é um diário de viagem que veio na assinatura Cartas do Mundo, que eu parei de assinar depois de um ano, porque eu tô com tanto material para fazer journal, que eu dei uma segurada na onda. E ela tinha um papelzinho muito semelhante, assim, de cor e textura ao que tá sendo usado aí. Eu não sei que papel é,
porque quando eu olhei lá para ver informações do papel, não tinha informações do papel. E aí quando eu tapei, eu falei: "Ai menina, eu acho que eu quero fazer outra coisa com isso aqui, eu não quero que seja 100% um dream board dos 2 lados. Eu acho que eu vou pegar o dream board e empurrar ele para uma página só, já que é as mesmas coisas de sempre, que vocês estão cansados de ver, inclusive eu, e vou usar esse outro espaço para usar essas imagens de louro, né, que lembram muito conquistas, reconhecimentos, é uma coisa que eu quero atrair para minha vida, né, eu quero muito atrair para minha vida a energia do reconhecimento pelo meu esforço e por tudo que eu me dedico tanto, então assim, com certeza é algo que eu quero trazer. Inclusive vocês podem perceber, em algum momento aí, eu imprimi a carta do tarô que é 10 de ouros, que fala muito sobre conquistas materiais, né, então eu penso reconhecimento no trabalho. Mas depois eu refleti bastante e eu acho que o ano que vem eu quero que ele tenha energia de 6 de paus, que é bastante reconhecimento, também tem essa imagem do louro, de alguém sendo reconhecido por uma longa trajetória, então eu vou acabar substituindo essa carta por outra. Não só porque ela vai fazer mais sentido no meu journal, porque as cores dela são mais próximas a essas que estão aí nessa página, como também ela tá mais alinhada com a energia que eu realmente quero atrair para esse ano. Eu acho que eu tenho trabalhado muito e me dedicado em muitos âmbitos na minha vida e que, sei lá, muitas vezes eu sinto como se eu fosse completamente invisível. Eu quero mudar isso, quero transmitir uma outra energia. Então a gente tá falando, obviamente, de sonhos, tá, gente? Não estamos falando de nada muito material. Mas eu quero um pouco essa energia de: "Legal, vai dar tudo certo". E aí eu começo a simplesmente colocar o meu dream board todo apertadinho numa página para poder dar espaço para essa visão muito bonita, né, gente, eu simplesmente amei. E coloco também as minhas redes, né, no caso o YouTube e o meu Instagram mexido ali, porque obviamente eu não tenho esse monte de seguidor no Instagram e também não tenho esse monte de inscritos no YouTube, mas enfim, gente, eu já falei, é um dream board, é pra gente sair da nossa caixinha mesmo. Então, coloquei ali notificações do YouTube. Inclusive, gente, nesse momento, eu já pensei em outras coisas que eu quero colocar aí, e é possível que esse dream board mude um pouquinho, não muito, nos próximos vídeos, né? Quando vocês olharem novamente, vão perceber que algumas coisas mudaram. Bom, coloquei essa imagem central aí de um verdinho maravilhoso, que vocês sabem que eu amo verde. Alinhei essas 2 pinturas, então coloquei a coroa, né, eu não sei se fala coroa, eu sei que é laurel. Aí não sei se é uma coroa de louros, eu não sei exatamente. Bom, botei o laurel lá em cima, porque é sobre ser coroado, é sobre realmente receber esse reconhecimento, e coloquei essa imagenzinha aí de esse é o seu ano, mas eu sempre uso isso, porque gente, sinceramente, todos os anos são os nossos anos. Estamos vivos, estamos na Terra, então assim, não sei se faz muito sentido dizer que existe um ano que é nosso, todos são nossos, né. E aí eu uso minha canetinha para fazer uma imitação da costura. Estão vendo a costura aí do miolo bem centralizada? Nossa, acho isso muito lindo e eu não queria tapar, eu queria que ficasse, assim, bem evidente. E aí eu uso a minha caneta Marsala para poder brincar um pouco com isso, mas a gente pode ver que na primeira vez não funcionou, aí eu tive que usar outra régua e aí sim deu super certo. Então achei o máximo. Não é exatamente o mesmo tom, mas é um tom muito próximo e para mim eu meio que arrasei. Gostaram? Eu gostei muito, achei tão bonitinho, gente. Quando eu faço fotos dessas páginas, fica tão legal. Sempre posto as coisas lá no Pinterest. Se vocês quiserem apenas aesthetic e não quiserem, tipo assim, me acompanhar no Instagram, fica a sugestão do meu Pinterest, onde eu só posto os aesthetics do meu caderno e da minha vida no geral. Bom, como não podia faltar, fui recorrer às minhas bolinhas. E aí eu usei como uma paleta de cor. Tentei como se, eu estivesse colocando ali a paleta de cor dessa colagem. Bom, e agora a gente iniciaria a visão mensal que vai ficar para o Plan With Me janeiro, que já está gravado. Só falta editar e colocar aqui para vocês. Então vamos dar uma olhada ali muito bonitinha em tudo que nós fizemos. Fizemos a página inicial, fizemos a página de dados pessoais, fizemos um 2026, fizemos um calendário com espaço para metas, um mood board e um outro espaço de inspiração, porque nossos cadernos são isso, né? São um espaço para a gente ver coisas bonitas, para a gente se
distrair. Eu tenho muitos cadernos como um local de conforto, como acessórios de confortos, como objetos de segurança. Então, assim, ter um espaço tão bonito, tão convidativo, principalmente para você que às vezes trabalha com uma coisa que é muito exaustiva e precisa desse espaço de tranquilidade e precisa ver coisas bonitas, outros horizontes. Eu sinto que os cadernos têm muito esse poder, né? Tem muito esse potencial. Peço inclusive para vocês comentarem qual que vocês gostaram mais de tudo que a gente fez. E fique por aqui pra gente acompanhar essa saga maravilhosa que eu tô tão cheia de ideia, tô tão animada pra compartilhar tudo de bonito que eu fiz e eu sei que a gente vai nessa troca e vamos contribuindo para um mundo mais cheio de cadernos e super vibrantes e super bonitos. Agradeço a todos vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final, que estão aqui sempre me apoiando e até a próxima.